Sucesso é uma daquelas palavras que podem ter significados bem diferentes de uma pessoa para outra. O dicionário relaciona o sucesso à obtenção de êxito em alguma área específica. Pode ser na saúde, na carreira profissional, financeiramente, no âmbito dos relacionamentos, família, assim como no aspecto espiritual. E como já disse, é uma dessas palavras que envolvem a subjetividade, pois o êxito depende de alcançar objetivos completamente distintos a depender de cada pessoa. Algumas desejam alcançar fama, viver em meio a holofotes e paparazzi, com luxo e riquezas. Outras desejam ser reconhecidas no meio acadêmico ou científico como tendo feito contribuições importantes em suas áreas de atuação. Em Provérbios 22, verso 1, Salomão fala que um bom nome vale mais do que muitas riquezas e o ser estimado como sendo melhor do que a prata e o ouro. O dinheiro compra muita coisa, mas não um caráter, não a admiração, nem o amor. Por que muitos não obtêm sucesso? Ellen White, minha escritora favorita, diz que a razão de tantos não alcançarem êxito é confiarem demais em si mesmos e não sentirem a positiva necessidade de estar em Cristo. Há uma bela história de sucesso na Bíblia, protagonizada por uma mulher, Esther. Foi escrito um livro com seu nome, um livro cheio de tramas, intrigas, reviravoltas, enaltecendo o poder de Deus em cuidar dos seus filhos em todas as circunstâncias. Quando garotinha, Esther perdeu seus pais, ficou órfã, sendo adotada pelo seu tio Mardoqueu, que trabalhava como porteiro no Palácio Real. Seu tio era um judeu que havia sido levado cativo de Jerusalém para a Babilônia no tempo de Nabucodonosor. Nessa época, quem reinava era o rei Assuero, também conhecido por Xerxes I. A determinada rainha Vasti havia se recusado a atender um pedido estranho do rei Assuero, que a destronou e agora procurava uma substituta para o trono de Vasti. Dentre muitas belas jovens, Esther foi a escolhida, não por coincidência. Afinal, Deus sempre tem planos e propósitos para cada uma de nós, por mais que passemos por momentos duros e incompreensíveis aos nossos olhos. Mardoqueu descobriu uma conspiração contra os judeus, pedindo a intervenção de sua sobrinha. Esther convocou os judeus a orarem e jejuarem com ela por 3 dias. Corajosamente, ela compareceu à presença do rei, sem ser convidada, o que, devido aos costumes persas, era um grande risco de morte caso o rei não lhe estendesse o cetro. Mas o cetro foi estendido e ela convidou o rei para um banquete em sua casa. Sim, o rei e a rainha tinham seus próprios palácios. Ele deveria ir acompanhado de Amã, o vilão da história que queria a morte dos judeus. A fim de preparar o terreno e ter o momento certo para clamar por si e seu povo ao rei, Esther os convidou para um segundo banquete. Amã estava envaidecido e não esperava o que sucedeu. Esther contou ao rei que havia uma conspiração para matá-la e ao seu povo. O rei perguntou quem era o responsável por tal crueldade e ela apontou para Amã. Houve uma mudança de rumo nos eventos a seguir. O rei, insone, pediu aos servos que lhe trouxessem o livro dos feitos memoráveis, onde descobriu que Mardoqueu lhe salvara a vida, denunciando 2 eunucos que planejavam tirar sua vida. Amã foi obrigado a homenagear Mardoqueu e depois foi enforcado na forca que havia preparado para Mardoqueu, que tornou-se o segundo em poder após o rei. Quanto ao decreto de morte aos judeus, o rei não podia revogá-lo. Assim era entre os persas, mas podia editar outro decreto, e o fez, permitindo aos judeus resistirem e lutarem. Deus fez com que as nações temessem os judeus e que os próprios príncipes das províncias, sátrapas, governadores e oficiais do rei ajudassem os judeus.
este dia de livramento do povo judeu instituiu uma festa judaica conhecida como Purim, que do ponto de vista profético corresponde ao livramento que Deus dará ao seu remanescente fiel no tempo do fim, como bem descreve o profeta Daniel no primeiro verso do último capítulo do seu livro, no qual ele diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos seus filhos, do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achar inscrito no livro. Amiga querida, você consegue imaginar sucesso maior que ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? De usufruir com sua família, seus filhos, a redenção há tanto tempo aguardada e ansiada? Receber das mãos de Jesus sua coroa com seu novo nome? Tocar em suas mãos que carregam e carregarão para sempre as marcas do amor? Que Deus nos conceda clareza mental para estabelecermos objetivos e prioridades de modo sábio e termos sucesso em alcançá-los. Tenha um estudo muito abençoado e lembre-se, Deus te ama infinitamente mais que você mesma. Até mais!